Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula de enfermagem e saúde do adulto e hoje a gente vai bater um papo sobre revascularização do miocárdio. Entender um pouquinho o que significa aí a famosa ponte safena, ponte mamária, que tantas pessoas às vezes comentam e muitas vezes gera algumas dúvidas. A primeira coisa que a gente tem que pensar, quando eu penso em revascularização do miocárdio, revascularizar significa que eu tenho no coração vários condutos, várias artérias, vejam só. E essas artérias, por algum motivo, elas podem passar por um processo de obstrução. Quando nós estudamos síndrome coronariana aguda, o que nós discutimos lá? Que muitas vezes o indivíduo, nessa síndrome coronariana, um conjunto de sinais e sintomas que são característicos de quê? De dor no peito, de angina, está diretamente relacionado ao quê? A algum quadro de isquemia. Isquemia significa obstrução. E esta obstrução, em alguma artéria coronária, normalmente ela ocorre em função de quê? Ao longo do tempo, que é muito comum, as pessoas, às vezes, por algum distúrbio alimentar que come errado, né, durante muito tempo, muita gordura, vamos pensar assim, ou até mesmo algum problema relacionado a triglicérides, a níveis de colesterol elevado, seja aí, né, por uma questão alimentar ou até mesmo fisiológica. Isso ao longo do tempo vai ocorrendo depósito de placas de gordura, placas de ateroma na luz, né, na parede desta artéria. E em função disso, o que ocorre? Vai acontecendo um estreitamento da luz do vaso, que é comum quando há esse estreitamento. O indivíduo, muitas vezes, ele pode passar a sentir dores no peito, né? Aquela dor torácica que a gente comenta. Existe a famosa angina estável, que é quando o indivíduo ele sente alguma dor no peito, lógico, de origem coronariana, em função desse estreitamento, do acúmulo de placas de gordura, né, placas de ateroma na luz, na parede da artéria. Aí quando ele faz algum esforço, ele sente aquele desconforto, aquela dor, enfim. Isso nós chamamos de angina estável, né? Dor torácica em função de quê? Em função de algum esforço físico. E o indivíduo, eventualmente, ele pode passar por um outro processo chamado de angina instável. A angina instável é quando o indivíduo ele sente dor torácica, dor no peito, né, dor precordial, mesmo estando em repouso. Por que isso acontece? Porque normalmente vai ficando mais estreito. Uma dessas placas de gordura, placas de ateroma na parede da artéria pode se romper. E quando essa artéria, e quando essa placa de gordura de ateroma se rompe, existem alguns mecanismos, alguns fenômenos químicos ali dentro, nesse vaso, que favorecem o quê? Favorecem o aparecimento de um trombo. Por quê? Ocorrem algumas alterações nos fatores de coagulação, agregação plaquetária naquele local onde se rompeu aquela placa de ateroma, e aí a gente tem a formação de um trombo. E esse trombo ele vai estreitar ainda mais a parede deste vaso, fazendo com que o indivíduo tenha dor no peito, mesmo estando no repouso, porque o sangue ele vai passar com mais dificuldade nesse vaso sanguíneo. E muitas vezes esse indivíduo, quando ele chega lá no hospital com dor no peito, o médico vai fazer toda uma avaliação, vai fazer um eletrocardiograma, pode identificar alguma alteração importante. Esse indivíduo pode, né, normalmente ter infartado realmente, né, ter um infarto agudo do miocárdio, pode fazer alguns outros exames complementares, pode ir para uma hemodinâmica, né, aquele setor de hemodinâmica, onde ele vai fazer um exame chamado cinecoronariografia, tá? Que é o famoso cateterismo cardíaco. E nesse exame, o médico ele vai conseguir verificar que tipo e qual artéria que está obstruída. E quando ele verifica qual artéria coronariana está obstruída, ele pode ter algumas maneiras de realizar a desobstrução. Ele pode realizar a desobstrução mecânica durante o próprio procedimento. Ele pode colocar um stent com uma molinha para quê? Ele vai inflar um balão para abrir a parede desta artéria, coloca o stent para o quê? Melhorar, como se fosse um pequeno encanamento, para melhorar
o fluxo sanguíneo naquela artéria que está obstruída. Mas muitas vezes, o que acontece? Este tipo de procedimento não resolve. Por quê? A quantidade, o grau de obstrução é tão extenso nesta artéria que não há possibilidade de você fazer aí o stent, que é a angioplastia. Aí o médico avalia e muitas vezes ele fala, olha, para que haja o restabelecimento desse fluxo adequado nessa região, a necessidade de a gente fazer uma revascularização, ou seja, nós vamos ter que pegar um outro vaso sanguíneo que seja adequado e vamos fazer realmente uma ponte, vamos fazer uma ligação, vamos imaginar, né? Se eu tenho aqui uma artéria obstruída, tá? Você vai fazer uma ponte de um lugar para outro, passando por cima daquele local onde está obstruído, para continuar a irrigação sanguínea para o local onde aquela artéria obstruída estava fazendo a irrigação. Então, isso que nós chamamos de revascularização do miocárdio. Você vai fazer o quê? Como se fosse uma substituição. Você vai tirar o vaso obstruído? Não. Você vai fazer uma ponte, tá? Você vai tentar fazer com que haja uma irrigação, tá, paralela aí àquele vaso comprometido para que a gente forneça fluxo sanguíneo adequado e oxigenação para o músculo miocárdio. Então a gente precisa pensar, a primeira coisa é essa. Então, revascularização, tá? Eu tenho um vaso sanguíneo que ele é implantado em uma determinada região do coração para restabelecer o fluxo sanguíneo. A quantidade de pontos que a gente diz pode variar entre 1 a 5, né? Vai depender da necessidade e da quantidade de vasos que estão obstruídos. Normalmente, a literatura diz que para que nós façamos aí uma ponte, né, safena, mamária, enfim, dependendo do conduto que você vai utilizar, a artéria que esteja obstruída, ela tem que ter aí uma obstrução acima de 70% de obstrução para você ser indicado aí uma revascularização do miocárdio, tá? Então a ideia é que a gente falou, a gente começa a lembrar que não é da noite para o dia. O cara vem já com grau de obstrução ao longo do tempo, ele já veio com sinais e sintomas de síndrome coronariana, seja angina estável ou angina instável, podendo até evoluir para um infarto agudo do miocárdio. Tá? E o intuito de quê? De você revascularizar é para que você não tenha o quê? Maiores danos naquele músculo do miocárdio. Então, se ele infartou, para que não haja aí uma progressão, uma piora, né, daquela condição cardiológica, tá? E reduzir a mortalidade desse indivíduo, da qualidade de vida para ele. Então, é uma dos motivos que se faz aí revascularização do miocárdio. O que é muito comum, né, as indicações. O indivíduo, né, ele ter uma artéria coronária com uma obstrução acima de 70%, como nós falamos. O indivíduo que ele tenha tido um choque cardiogênico, nós vamos estudar um pouquinho isso na aula de choque. Choque é quando você tem um déficit no metabolismo do oxigênio, no caso aqui, em função de quê? Em função de um comprometimento da bomba cardíaca, o problema foi primário ali no coração, tá? E isso faz com que não haja um débito cardíaco adequado em função dessa obstrução coronariana, tá? Podendo causar comprometimento até em outros órgãos aí, ok? E quando, muitas vezes, o médico lá na hemodinâmica, durante o procedimento de cateterismo, ele verifica que não há possibilidade, não é adequado você realizar a angioplastia, ou seja, vamos colocar o stent, não vai resolver o problema, tá bom? Isso é muito importante, porque às vezes o médico olha e fala o seguinte, ó, por exemplo, não é muito aceitável, vamos fazer angioplastia, depois se não der a gente faz a revascularização. O médico já observa, é possível fazer angioplastia, colocar o stent? Joia. Se não for possível, nós vamos fazer uma angioplastia para depois fazer a ponte, né? Fazer a ponte e fazer a revascularização. Então, se houver essa necessidade, vamos fazer logo essa revascularização do miocárdio. Essa aqui é a ideia. Tá bom? Então, quando o indivíduo ele passa por um processo aí de revascularização, a ideia é justamente melhorar o fluxo sanguíneo daquele músculo cardíaco, né? Aliviar os sintomas, principalmente o quê? Dor, fadiga, né? Proteger aquele miocárdio de isquemia, de obstrução, melhorar a função do coração enquanto bomba, prevenir, né, um infarto agudo do miocárdio, porque se há obstrução, o que pode acontecer? O indivíduo pode evoluir para um infarto, tá bom? E melhorar aquela condição social desse paciente. E, consequentemente, a gente prolonga a vida dele. Tá?
coisa interessante, muito comum quando a gente fala em revascularização do miocárdio, muitas pessoas imaginam que só existe dois tipos de condutos, só existe dois tipos de vasos. Porque é muito comum a gente ouvir falar assim, olha, o indivíduo ele fez uma ponte safena, ou ele fez uma ponte mamária. Por que a gente sempre ouve, você fez uma ponte safena, você fez uma ponte mamária? Por quê? São os condutos mais comuns que são utilizados aí para fazer essa revascularização. Mas eu trouxe para vocês hoje aqui outros vasos, outros condutos que também são utilizados muitas vezes, ou quando já utilizou, né, a artéria mamária ou a veia safena, ou eventualmente se ela não foi possível utilizá-las, então a gente tem outras possibilidades, tá? Então aqui a gente tem a artéria mamária, que ela é mais conhecida como artéria torácica interna, tá? Esquerda, a artéria torácica interna direita, a artéria radial, a artéria unar, uma artéria chamada artéria gastroepiploica, tá? A artéria epigástrica inferior, tá? E a veia safena. Então esses são os condutos mais utilizados, são os vasos mais utilizados, tá? A gente nota aqui que a gente só tem uma veia, as outras são artérias. A única veia que é utilizada é a veia safena, tá? Para poder fazer a revascularização. Aqui a gente só tem alguns exemplos, né? A gente tem alguns desenhos aqui mostrando para vocês aonde estão localizados, ó. Essa aqui é a veia torácica, artéria mamária, tá? A localização. Aqui são então é uma visão em pontos diferentes, tá vendo? Aqui a gente tem a artéria radial, um braço, exatamente. E a artéria unar, que podem ser utilizados também para fazer esse tipo de revascularização. Aqui a gente tem uma artéria chamada artéria epigástrica inferior, que também pode ser utilizada. Aqui a gente tem a artéria gastroepiploica, olha que nome diferente, né? Tá? Tanto a direita quanto a esquerda. E a veia, que é a mais comum também quando o indivíduo faz aí a revascularização, que é a veia safena, olha só. Tá? O indivíduo retira essa veia, tá? Tanto esquerda ou direita, para fazer aí essa revascularização. E notem, quando um indivíduo faz uma revascularização, quando a gente fala, por que chama-se ponte safena ou ponte mamária? Aqui a gente tem um desenho, olha aqui, ó. Existe uma obstrução numa artéria, ok? E foi identificado pelo médico que não valeria a pena, por exemplo, fazer aí a angioplastia, né? Ou seja, a colocação do stent, como nós falamos. Então, optou-se aí por uma ponte, uma revascularização. Então, note, tá? A artéria obstruída está aqui. Então, ele retirou a veia safena, por isso que chama de ponte safena. Então, ele vai tirar, né? Vai fazer uma ligação entre a artéria aorta, passando por cima daquela região obstruída e aqui dando continuidade. Porque se o sangue passava por aqui e está obstruído, então eu ligo na artéria aorta, de onde o sangue vem oxigenado, passo por cima daquela região obstruída e dou sequência aqui. Por isso que chama-se ponte safena, porque eu utilizei o conduto veia safena para fazer essa ponte. Aqui a gente tem um outro exemplo, ó. Nós temos aqui outras artérias obstruídas, tá vendo? E foram feitas duas pontes com a veia safena, saindo sempre da artéria aorta, lá, ó, passa por cima daquela região obstruída e dá a sequência, porque o coração precisa continuar sendo irrigado nessa região. E quem fazia o transporte de oxigênio aqui, o vaso, era essa artéria, mas como ela está obstruída, fazemos uma ponte. Aqui é a mesma coisa. Temos uma obstrução, saindo da artéria aorta, faz a ponte e dá continuidade. Tá? Aqui a gente tem um outro exemplo aqui, ó, de ponte safena, porque retirou-se a veia safena para fazer aí esta ponte. Professor, e o vaso que está obstruído? Ele continua lá quietinho, você não faz nada com ele, tá bom? Aqui a gente tem um outro exemplo, tá? Feito com artéria mamária, tá vendo? Demonstrando aqui, ó, uma ponte com a veia safena e uma ponte com a artéria mamária aqui, ó. E aqui uma ponte com a artéria radial. Então note que nós temos três condutos, ó, artéria mamária, aqui a gente tem uma outra ponte com a artéria radial, e aqui a gente tem uma outra ponte feita com a
veia safena. Então a gente pode usar um daqueles 8 condutos lá que nós falamos. O que é mais comum? A artéria mamária e a veia safena. Tá bom? Aqui nós temos outros exemplos aqui. Certo? É bem tranquilo. Sempre partindo de onde? Ó, da artéria aorta, ou das suas ramificações aqui, para a gente poder fazer aí a ponte. Ok? Aqui é só um exemplo também. Retirada da artéria radial. Professor, mas eu tiro a artéria e como é que fica aquele membro? Ele é irrigado por outras artérias também. Então, se eu retirei a artéria radial, feito uma anastomose aqui, uma ligação depois, tá? Mas eu tenho aqui a artéria, por exemplo, a artéria ulnar, que faz aí a irrigação da minha mão. Então, tudo isso é avaliado, tá bom? Eu só posso tirar um conduto quando eu tenho algum outro conduto que acabe naquela mesma região, fazendo aí a mesma função daquela artéria que esteja sendo retirada, tá bom? Que é o exemplo da artéria radial, que foi retirado lá do membro superior, ok? Aqui é algum exemplo de ligação, olha só, para fazer a ponte. Então é feita uma incisão e este vaso ele vai ser aqui, ó, suturado. É um trabalho microscópico, tá vendo? Um profissional tem que ser extremamente competente aí para poder fazer isso. Aqui é um outro exemplo, tá? Essa aqui é a ponte, ó. É a artéria que foi substituída. Isso. Aqui a gente tem um outro exemplo de ponte, tá? É bem interessante. Aqui é um exemplo de retirada da veia safena. Olha lá. Depois isso aqui vai ser suturado, a retirada da veia safena. Depois é injetado, tá vendo aqui? Depois que retirou a veia, injetado soro fisiológico para poder aí, né, fazer aí como se fosse uma limpeza na veia, para ela poder ser implantada lá no coração. Né? Como eu falei para vocês, existem 2 condutos, né, 2 vasos que são muito comuns utilizados. Por quê? Porque além de eles são comuns, por quê? Porque ele tem uma maior resistência. A resposta, né, a qualidade na utilização desses 2 vasos, que é a artéria mamária esquerda e a veia safena, elas dão menos problemas depois que são realizados esse tipo de procedimento. Então, os melhores resultados são com a artéria mamária esquerda e a veia safena. Tá? Então, elas dão menos problemas que as outras artérias. Tá? Então, por isso. Complicações que a gente pode ter aí, né, num paciente, depois que ele passa por um processo aí de revascularização. Gente, você manipula um órgão importantíssimo que é o coração. Então, até pela manipulação, pode ter aí o aparecimento de trombos, enfim. Você tem, para você fazer esse procedimento, existem várias técnicas, né? Mas a técnica mais comum é você parar o funcionamento desse coração, colocar esse cara numa máquina, tá? Que a gente chama de circulação extracorpórea, que essa máquina ela faz com que mantenha essa circulação sanguínea enquanto o coração está parado para fazer. Porque hoje já existem técnicas onde o médico pode fazer esse tipo de procedimento com o coração em funcionamento. Mas o que é mais comum? Para o coração, tá? Então é feita uma ligação dos principais vasos aí em uma máquina chamada extracorpórea, para que haja circulação. Então, infelizmente, né, como complicação, esse paciente pode ter um infarto agudo do miocárdio, no processo aí pós-operatório, ele pode ter aí um comprometimento do débito cardíaco, pode evoluir para quadros de arritmia, pode evoluir pela manipulação de tamponamento cardíaco. O que é tamponamento cardíaco? A gente já falou em trauma torácico. É quando eu tenho um acúmulo de líquido de sangue onde? Lá no pericárdio. Tá? Então, até pela manipulação, pode vazar, né? Pode demonstrar vazamento sanguíneo, encher esse pericárdio de sangue e o coração não tem a capacidade de expandir, porque vai ficar apertadinho. Então, tem que ficar muito atento aí. Lembra da tríade de Beck que a gente comentou? Só na avaliação clínica desse paciente eu posso muitas vezes saber que esse cara está com tamponamento, né? Que é estase jugular, diminuição da pressão arterial e abafamento das bolhas cardíacas. Complicações pulmonares, porque se esse coração ele tem uma dificuldade de bombear, vamos pensar aí, esse lado esquerdo do coração com problema de bombeamento, diminuiu o débito cardíaco, vai acumular sangue aonde? No pulmão.
tá? Então, os caras podem ter um edema pulmonar aí, olha só, pulmão encharcado, tá? Pode ter paralisia diafragmática, lesão de nervo frênico, que são órgãos importantes aí, que acabam sendo complementares aí a essa questão relacionada aí à movimentação e todo o nosso equilíbrio cardíaco, vamos pensar assim. Esse indivíduo ele pode ter um acidente vascular encefálico, pode, porque é formação de trombo, um trombo pode parar lá no cérebro e esse cara tem um AVC, um AVE. Muito comum no pós-operatório é infecção, um mediastino, infecção aí, tá, na cavidade torácica, infecção aí, né, principalmente também na incisão, onde, porque você tem que cortar aqui o osso externo e às vezes por conta da manipulação esse indivíduo pode eventualmente passar aí por um processo de infecção. E evoluir para um quadro de insuficiência renal também, isso é comum, tá? Aqui um exemplo, tá, de infecção aqui, ó, no osso externo, mediastino. Aqui uma infecção aqui, onde foi retirado a veia safena. Tá? E nós, enquanto profissionais de enfermagem, que a gente tem que ficar atento quando eu estou cuidando de um paciente, principalmente no pós-operatório, né? O enfermeiro ele tem que ele tem que estudar, não adianta a gente falar assim, isso é responsabilidade médica, não. Eu tenho que saber avaliar muito bem clinicamente um paciente. Eu tenho que conhecer muito bem conteúdos clínicos e conteúdos cirúrgicos para poder ter uma visão macro desse paciente. Eu tenho que saber interpretar exames laboratoriais para ver se alguma coisa está errada ou não. Tá? Eu tenho que saber de ventilação mecânica, porque nem sempre, às vezes esse paciente ele pode estar em intubação orotraqueal, mas nem sempre você tem um fisioterapeuta do seu lado. Então, só de olhar assim, o paciente aí está brigando com a máquina. Então, tudo isso, só que o parâmetro está adequado, tudo tá. Então, olha só o quanto de conhecimento o enfermeiro ele tem que ter para estar avaliando o paciente numa situação, porque é um paciente extremamente delicado, né, e de alta complexidade. Então, avaliar todas essas questões aí. Saber ordenar adrenos, né, características do tipo de sangue, se tem coágulo, se não tem. Saber avaliar hemodinamicamente. Quando eu falo hemodinamicamente, é avaliar aí os parâmetros dos sinais vitais estão compatíveis com o quadro clínico desse paciente. Eu tenho que saber olhar para o monitor e saber avaliar o traçado eletrocardiográfico, ou pegar um eletrocardiograma na mão e falar assim, esse cara está tendo uma alteração, ele está tendo uma arritmia. Isso é muito importante. Tá? Eu tenho que saber quando que eu utilizo uma droga, por que eu uso principalmente uma droga vasoativa, quando que eu uso uma noradrenalina, uma dopamina, tá? Uma dobutamina, porque cada momento, de acordo com a quantidade da droga, ela tem uma função específica. Tá? Quando eu penso em drogas aí relacionadas a drogas vasoativas, que são drogas muitas vezes específicas, dependendo da dosagem específicas aí para o coração, a gente tem que saber, não só preparar, mas entender o que está acontecendo. Será que o efeito, né, que eu estou vendo ali no monitor é em função da droga ou não? Isso é muito importante. Tá? Avaliar balanço hídrico, será que esse paciente está eliminando a quantidade adequada de líquidos, entre 30 e 70 ml hora aí? Tá? Tudo isso é importante. Tá? Verificar a distensão de veia jugular, é o exame físico que a gente falou, que condições de edema, enfim. Tá? E é muito comum o paciente que passa por um quadro de revascularização, às vezes a utilização, o próprio médico lá, o cardiologista, coloca um balão chamado balão intraórtico, que eles chamam aqui o BIA, né? Que ele serve justamente para quê? Tá? Para aumentar a perfusão de oxigênio no miocárdio aí e melhorar o débito cardíaco. Normalmente é um balão que ele fica por pouco tempo, justamente. Ele represa um pouco de sangue e na hora que vai ser realizado aí, né, a sístole, ele ejeta um pouco mais de sangue para melhorar o débito cardíaco. Mas enfim, isso a gente vai estudar mais para frente quando a gente for estudar cardio. Tá bom? Só para você entender a nossa responsabilidade. Então, monitorar sinais de tamponamento, aquilo que a gente falou, tamponamento cardíaco, síndrome, né, a tríade de Beck, que nós comentamos. Avaliar a temperatura desse paciente, ele tem que estar aquecido. Eu tenho que saber avaliar aí exames laboratoriais, coagulograma, hemograma, ureia, creatinina, eletrólitos. Esse paciente tem que ser pesado. Tenho que saber se eu posso ou não administrar uma quantidade maior de volume. Lógico, o volume é baseado aqui na prescrição médica. Mas se eu sei que a função renal, por exemplo, não está funcionando adequadamente, às vezes tem que conversar com o médico, o doutor, olha, a função renal não está boa, a gente vai encharcar, esse cara vai complicar.
tá? Mudança de decúbito, porque esse paciente às vezes ele vai ficar acamado alguns dias, né? Então ele está lá para tratar uma coisa, de repente evolui com uma lesão por pressão. Então isso é uma iatrogenia. Esse paciente depois que é estubado, né? Verificar a possibilidade de ele estar sendo colocado numa poltrona, depois de alguns dias começar a deambular, de acordo com toda a avaliação de todos os profissionais, tanto de fisioterapia, quanto médico, quanto enfermeiro, tá? Tudo isso é importante a gente avaliar, tá? Sempre avaliar os locais das incisões, tanto na perna, quanto os membros superiores, tanto no mediastino, por quê? As questões relacionadas que nós falamos a quadros infecciosos. Avaliar se esse paciente está com dor, se ele não está, tá? Padrão de sono e repouso, tudo isso é importante. Tá bom, pessoal? Essa é uma aula muito tranquila, é uma aula rápida, tá? Só para a gente entender como funciona a revascularização do miocárdio. Ok? Desejo para você um grande abraço. Até mais.